Samuel, qual tem sido a posição do Ministério da Educação em relação a essa entrada do capital estrangeiro na educação? Olha, a posição que ficou explícita do Ministério da Educação no atual governo foi em 2006, com a apresentação de um projeto legislativo, né, um projeto de lei para a reforma universitária. Então, ali o Ministério da Educação marcou a seguinte posição: educação no Brasil é bem público e direito fundamental. Como bem público e direito fundamental, não pode ser tratado como um serviço comercializável. E isso ele está simplesmente dizendo que não se deve, do Brasil, negociar ou ofertar esse setor, né, assim chamado na Organização Mundial do Comércio, nas rodadas de negociação internacional. Então, o Ministério da Educação ele se posicionou contra essa desnacionalização, vamos dizer assim, em 2006. Mas, de lá para cá, ele tem entendido que não se deve impedir totalmente a presença deles e não se deve impedir ainda mais a presença desse capital nas entidades com fins lucrativos. Certo. Agora, a reforma universitária, ela está parada, né? Ela não avançou no Congresso. E o Ministério da Educação tem tomado outras medidas nesse sentido? O que tem sido conduzido pelo Ministério da Educação são alguns debates, né? Então, a Conferência Nacional da Educação fez um debate recente sobre essa questão, um debate que foi conduzido pelo Movimento dos Trabalhadores, uma discussão ampla sobre isso, e se novamente concluiu, em síntese, que educação no Brasil não pode ser tratado como uma mercadoria, não pode ser tratado como um serviço, como outro qualquer a ser comercializado. Ele tem que ser protegido como um direito e como um bem público. Agora, as posições mais recentes, elas estão se voltando, né, para preservar essa educação explorada pelas empresas, ou seja, preocupados com mais regulamentação da educação superior. Pois é, essa é uma pergunta que eu queria fazer. O caminho passa, então, pela regulamentação do setor privado de ensino? Sim, o caminho proposto pelo Ministério da Educação passa pela regulamentação. Isso porque eles acreditam que não se pode impedir as entidades com fins lucrativos. Se não pode impedir as entidades com fins lucrativos e que elas cresçam como estão crescendo, que hoje nós temos aí 4 ou 5 grupos que comandam milhares, cerca de 200 mil alunos em 2 instituições de ensino superior. Quer dizer, a preocupação agora é que o MEC tenha mais força para regulamentar essas instituições de ensino particulares. Eu queria que você falasse dos riscos caso essa regulamentação não ocorra. Olha, a tentativa do Ministério da Educação em 2006 era de limitar a 30% a participação de capital estrangeiro. Quer dizer, a expressão era: limita-se a 30% a presença estrangeira nas instituições de ensino o superior. Agora, lá no Congresso Nacional, as posições dos parlamentares, as posições se confrontavam. De um lado, dizia-se que não deveria de forma alguma haver presença, de outro lado, no outro extremo, dizia-se, defendia-se e que predominou na discussão, é que não havia possibilidade de se limitar a presença desse capital estrangeiro. Então, parou o processo lá no Congresso Nacional, a discussão ela acabou perdendo o seu ritmo de tramitação e hoje em dia nós temos aí uma dificuldade de entendimento de qual é realmente o foco de combate contra esse capital estrangeiro, né? Como assim? Eu vou lutar contra o quê? É contra a exploração lucrativa? Porque se eu abro a possibilidade de se lucrar com o ensino superior, lucrar isso no sentido técnico-jurídico, né? Ou seja, se apropriar dos rendimentos de acordo com o que eu invisto, eu não tenho como impedir que, mesmo que não diretamente, um estrangeiro invista na educação aqui no país. Samuel Nascimento, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Eu que agradeço, Denis, foi um prazer. Confira agora as notícias da agenda. Décima edição do Festival Internacional de Teatro, FIT-BH, de 5 a 15 de agosto. A programação em ruas, praças e parques é gratuita. Nos espaços alternativos, os ingressos têm preços acessíveis.
Veja a programação completa no site www.fitbh.com.br. Professores, pesquisadores e especialistas em educação vão se reunir para elaborar propostas para o Plano Nacional de Educação. 11º Congresso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, construindo o Sistema Nacional e Articulado de Educação. Tensões e intenções dos setores privado e público. Participe! 11º Consimpro, 13 e 14 de agosto. Você confere agora o Simpre em Movimento. Estão abertas as inscrições para o projeto Costurando Ideias. O objetivo é promover cursos de moda e estilo com o uso de materiais recicláveis. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Departamento de Professores Aposentados do Simprominas, DEASIMPRO. Se as pessoas quiserem se inscreverem, não só as professoras aposentadas, mas pode ser os parentes, os amigos desses professores, é aqui no DEASIMPRO, né, que é aqui na Rua Tupinambás 179, no 12º andar. Com o propósito de qualificar as professoras aposentadas em outra atividade profissional, o projeto estimula o empreendedorismo e a cidadania. Quando o professor aposenta, normalmente o seu poder aquisitivo ele baixa, né? Então, essa atividade que nós estamos propondo no departamento é para elevar o seu poder aquisitivo, né? Então, esse também é o objetivo, né, desse projeto Costurando Ideias. E a dinâmica do projeto são 3 dias na semana. As pessoas e as professoras ou as mulheres podem optar por um dia só na semana, né? Então, tem artesanato, tem acessórios em geral. Nós vamos trabalhar com costura, né, de bolsas, vestidos, saia, customização, bordado, crochê, tudo que for nessa questão do artesanato que possa dar uma alternativa profissional e qualificação para essas mulheres, nós vamos trabalhar. O projeto estimula o crescimento profissional e também possibilita a inclusão social das mulheres. Essa aluna relata que até mesmo a depressão foi embora. Olha, eu estava em estado de depressão, né, quando eu vim para cá. E assim, estou me sentindo bem melhor, porque as atividades a gente vem, encontra com outras pessoas, acaba conversando, distraindo, né? Então, assim, eu chego em casa bem melhor, né? E para mim está sendo ótimo. Em primeiro lugar, porque eu vou aposentar ano que vem, né? Então eu senti a necessidade de aprender um outro ofício, né? E aqui eu fui muito bem recebida, as professoras são muito dedicadas, né? Tem muita paciência, então eu estou adorando. Inscrições Simproserp, Rua Tupinambás 179, 12º andar, Centro, Belo Horizonte. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.